Faz bem. O Midjourney, ou seja lá qual outro programa que faz isso, ele faz coisas que eu não imaginava que ia fazer. Qual era o papo de todo artista? Não, o nosso trabalho artístico nunca vai ser substituído. Nunca vou olhar uma coisa e vou... isso foi feito por um artista ou por uma máquina? Era a ideia que a gente tinha. Esse texto foi gerado por um escritor ou por uma máquina? Hoje em dia, o negócio tá absurdo. Tá absurdo, Não quer dizer que a máquina é melhor do que o ser humano, mas... Mas aí, cara, tem o que foi gerado pela máquina, pelo artista, inserindo o prompt. Que É aí que é o salto, né? É aí que é a diferença, cara. E aí eu vou argumentar também, aí de novo eu sendo cínico, chato pra caralho. Mas um bom pintor, um bom artista, qualquer bom criador, ele, óbvio que se sente intimidado com o que é gerado com IA, mas ele sabe, eu acho que a maioria dos bons sabe como aumentar o jogo dele. Claro. Ele sabe como aumentar. Porque tudo que uma IA consegue gerar é baseado no que já existe. Ele não sabe inovar. Quando a pintura era somente os artistas tentavam fazendo um quadro de reis, eram contratados para replicar a realidade o mais perto possível da realidade, eles veem a foto que faz isso muito mais fácil e como melhor, eles foram para o expressionismo, para outras paradas que a máquina não dava. E agora a gente está nessa mesma quebra de paradigma, onde o artista que fazia um trabalho mais com a expressão dele, com o toque dele, e a máquina está fazendo isso também, ele vai ter que ir para outro lado, cara. Vai. E eu acho que isso é ótimo. Num primeiro momento, isso gera um impacto para quem tá acostumado a ganhar, entre aspas, dinheiro fácil com trabalho fácil. Então aí o trabalho fácil deixa de existir. Isso é verdade. E o trabalho fácil vai deixar de existir. Eu não preciso de IA para isso. Porque, por exemplo, hoje em dia, para quem é de arte, eu posso comprar um template pré-pronto. Eu posso comprar um clip art. Eu posso comprar uma série de elementos que já existem, em 3D, inclusive. Eu quero montar um jogo, não precisa ser tudo do zero. Eu posso já pré-comprar assets que já existem. Comprar uma abertura e mudar essa abertura. Como quiser. No YouTube eu tenho isso. Então, já existe uma ideia de reuso e de remaster, remix e assim por diante. Que é o que um artista faz. Que é o que um artista faz. Ele pega todo o conhecimento que ele tem e transforma aquilo em alguma coisa. Sim. A máquina tá fazendo a mesma coisa. Ela não tá roubando. A gente não tá roubando no jogo. Se eu estudei Picasso, se estudei Mackenzie, se estudei, sei lá, Spalenka, uns caras que eu curto, e a minha arte vai refletir um pouco de tudo isso, um pouco de outras coisas e sai. E inevitavelmente o seu dataset é menor do que o do Midjourney, né? O Midjourney conseguiu ver mais artistas, talentos, peças e obras do que você. Mas a você viu coisas diferentes. Não, e a minha forma de interpretar é uma forma diferente. Exatamente. Né? Não, e não só, você tem vários outros sensos que o computador não tem ainda, e ele não sabe como usar esses dados. Então ele não entende cheiro, não entende gosto, não entende tato. Não tem uma série de experiências que você... Ele não tem um dia ruim, não tinha um dia bom pra fazer aquilo. Ele não sabe o que é estresse, que aí gera uma música mais dark, ele não sabe o que é alegria, que gera uma música mais alegre. Você peça, né? Você convidou o Picasso pra visitar Guernica e ele viu aquela morte, aquela dor e aquele sofrimento. Ele foi lá e retratou isso numa imagem, num quadro de 8 metros de largura, 2 de altura. Mas se fosse o Rembrandt era outro, ia ser outro quadro. Ela tem um sentimento com aquilo, evoca aquele sentimento. O Midjourney, a não ser que alguém tenha tagueado uma imagem, como uma imagem que gere um efeito assim, então, ele vai não conseguir fazer. Mas hoje em dia consegue. Porque eu direciono ele pra conseguir. Não, mas é que tá. Eu preciso direcionar. Eu, ser humano, preciso direcionar. Ela sozinha... Sinta e faça alguma coisa. Ela sozinha não vai fazer. O seu professor... Mas vai chegar a esse ponto, eu acho. Não vai, aí é que tá. Esse é o ponto que a gente tá discutindo. consciência, né? É o lance, exato. Então, uma inteligência... Se ele emula tanta coisa, porque ele não pode emular, ele copia. Mas não pode emular feliz hoje e faça tal desenho. Você acha que vai chegar nesse ponto? Emular. Eu não consigo definir o que significa felicidade em palavras. Parece que eu tenho tanto psicólogo no mundo. Porque eu não consigo definir. Mas toda essa confusão do que é definir a felicidade pode fazer parte dessa confusão na máquina e isso cuspir alguma coisa de volta. Então, mas é que tá. Eu tô partindo do princípio de que ele está pensando. Ele não está pensando. Ele tá analisando uma coisa absurda de dados do que Você pode fala que ser programar a felicidade. Exatamente. Então, se eu descobrir como codificar felicidade num algoritmo, sim. O próprio Van Neumann que falava, né? Se existir um problema que o computador não pode resolver, é só você me descrever ele bem direitinho que eu resolvo. Sacou? Então, nesse caso, pra você fazer a IA criar alguma coisa do jeitinho que você quer, você vai instruindo ela e ela faz. Agora, a máquina conseguir chegar na cidade, agora lá na faixa de Gaza, olhar para aquele ambiente, para aquela situação e criar uma expressão nova que nunca foi feita antes, para gerar um sentimento nas pessoas que estão dando opinião sobre o assunto. Eu acho que é lá, possível. Se eu não te falar se é máquina ou pessoa, você vai falar, cara, eu tô muito mais comovido com essa imagem. Você fala, foi uma IA que fez. A máquina não é capaz de se comover. Não, eu sei. Mas ela pode gerar alguma coisa que me cause uma emoção. Se você mas aí é você... imagens, calma, assim, você que está dando esse valor. Mas eu tô falando a mesma coisa pra emoção. Mas isso você tem que ver o seguinte... Aí eu vou sentir que, parece que ela tá triste mesmo. Mas não, na verdade, não tá triste. Ela tá emulando, ela tá querendo me enganar pra que ela tá triste. Não, isso é possível. É possível. É possível. Como no filme o Ex Machina. Não, é possível ela tirar uma foto, por exemplo, da situação de guerra, pegar no... Ela foi treinada com fotos e artes dessa época e vai te trazer uma arte parecida com aquilo. Mas eu tô falando, inclusive, de enganar emoções. Pode, mas não vai ser porque foi de propósito. Porque não sei, não. Então, mas tem uma parte, vamos lá, lógica técnica. Você treina o dataset com imagens labeled, tagueadas, identificadas. Só que é a expressão de tristeza. Exato. Então, se você não fizer isso... Vou dar um exemplo muito específico. Tem um robô pessoal que ele tem
fases. Tem dia que ele tá alegre, tem dia que ele tá... pode ser uma coisa randômica, pode ser uma coisa Aí é o Interestelar, Isso tem. Aquele É o cachorrinho. Interestelar, é o Carlos lá. É. Programa aí, tantos por cento de exatamente. humor, tantos Hoje, por cento... tantos por cento de- Mas tem Tamagotchi, assim. Perfeito, emulado. Tamagotchi emulado. assim. Tamagotchi assim. E as pessoas, como no filme Han lá, vai se apaixonar, vai se achar amigo, porque ela era parece assim. uma pessoa. Isso, mas aí, de novo, isso diz muito mais sobre a pessoa do que Sim. sobre a inteligência artificial. Agora, ela o não... que precisa pra isso? Não ser uma coisa que tá nos enganando ou emulando pra ser uma coisa de dentro da máquina. A gente Então não não tem essa tem, a resposta. gente não tem. Mas aí que tá, isso que você falou, um Tamagotchi já resolve. É. Literalmente. Então, agora, propositalmente, uma máquina formular um plano de manipular suas emoções pra que você tenha um certo... porque ela queira que você A não tenha... ser que alguém programe isso. Isso, não, que ninguém programou. Porque a dúvida mesmo que nasce é o seguinte: se a gente começa a programar esse monte de coisa na máquina, isso é alegria, isso é alegria, isso é tristeza. A pergunta que todo mundo faz é: será que não vai chegar um momento que ela, pegando tudo isso, ela vai entender o que é alegria, tristeza, Não. raiva? Então, Não, entender, eu preciso que ela pense. Eu não tenho uma IA que pensa. Eu não tenho. O que precisa pra ter uma IA que pensa? Primeiro eu preciso definir o que significa isso. Eu não consigo nem definir. Mas é uma capacidade de processamento ou não? Não sabemos ainda. Aí, de fato, a gente não sabe. Eu acho que não tem outro aspecto pra gente pôr na mesa aí. Por exemplo, você tava olhando pra essa mesa toda com tinta jogada. Que eu que joguei. Então, mas nos anos 50, teve um americano, Pollock. que fez isso Sim. socialmente e gerou um movimento que contou essa história. Exato. Você provavelmente foi influenciado por isso, seu dataset Claro. recebeu essa imagem, essa arte, e isso de alguma maneira na hora de montar a tua mesa te influencia. Sim. Então eu acho que essa linha social, que eu não sei se é social, é da humanidade, da construção da escola de pensamento, que é breakthrough, você falou mais cedo, né? Que traz um olhar que ninguém tinha tido antes. Como é que você vai ter tagueado a imagem Não. para fazer algo Vou que dar um ninguém exemplo. fez, né? Uma banda, um computador, uma inteligência artificial é capaz de pegar a média dessa banda e criar um novo disco baseado em toda a história. Perfeito. Mas é incapaz de uma banda que decide quebrar todos os... Cara, o nosso próximo disco não vai parecer nada com o anterior nosso. Ela não consegue fazer isso, porque ela não Sepultura sabe. fez com o Roots, quando lançou o exatamente. Roots. Uma Aí máquina ele fala, não conseguiria... Então, mas é que aí o grande lance é a crítica que eu ia fazer. Porque muitas das coisas que a gente produz hoje em dia são derivações óbvias. É. São é muito tênue a linha entre cópia, fraude... Por isso que a gente já de assistiu um remix. filme e fala, cara, pô, é difícil você, É música hoje em assim. dia, Tem até música, filme, você se impactar e falar, cara, eu não esperava isso. Isso, porque já é um mashup de um mashup, de um mashup, de um reboot, de um remake. Então, tem muito... A nossa cultura hoje, de internet principalmente, se proliferou bastante com cópias Repetição, de tudo. memes, né? Repetição, memes, paródias, cópias puras, copy-paste, copy-paste. Mas aí você acha que isso é inerentemente ruim? Não é que inerentemente ruim. É que, por acaso, ele é a melhor coisa que a IA substitui. Porque é exatamente isso que a gente vinha fazendo manualmente, que é copiar o que já existe, a IA faz automaticamente. Então, aí as pessoas ficam intimidadas, porque, de fato, o Ela trabalho tá fazendo o que a gente já faz, né? o trabalho. Esse de fato é o trabalho que a gente já faz, que é um trabalho barato, não tem. Aí depende da vocação artística. Da valorização e disso. da valorização. Muita gente vai falar, não, isso é uma expressão artística. Outros falam, não, isso é só uma cópia, velho. Não fala besteira. Então tem essa discussão, mas a IA torna isso mais barato ainda. Porque de fato isso eu consigo pedir pra uma IA fazer. Faça uma música igual do Sepultura. Vai fazer. Faça um cover Tem a de história que eu já contei aqui do criador do Black Mirror. Que ele jogou no ChatGPT pra escrever um episódio novo de Black Mirror. E ele falou, cara, ficou bom. Fica. Aí ele falou, cara, eu tô fazendo errado, porque eu tô totalmente previsível. A nova temporada eu vou fazer totalmente diferente, porque a galera já sabe mais ou menos como que é o funcionamento do Black A Mirror. IA jogou na nossa cara quanto a gente é medíocre. então. Mas é Pronto. isso, cara. Quando eu vou lá, Exatamente. jogou aí. quando eu peço, Ser humano, você é Exatamente. medíocre. Quando cara. você produz é muito barato. quando eu faço um prompt de uma capa de livro pra mim, eu tenho que ter esse cuidado de não pedir uma coisa tão básica, porque senão ela vai repetir uma sequência de coisas que eu já vi. Mas a pergunta que você fez, assim, isso não quer dizer que é ruim. É, que você fez, não é ruim a gente fazer um trabalho derivado. Existem Não. mercados pra isso. O Rei Leão é a derivação de Hamlet, ainda assim o Rei Leão tocou a É. infância de muita gente nos anos 90. Que é um remake do Leão Branco, do Osamu Tezuka, que fez o Atom. Então, existe toda uma derivação que é útil às vezes.